Segunda parte do nosso Evangelho no Lar, o estudo do livro Meditando a Vida, do Lama Padmasambhava. Hoje nós vamos iniciar um capítulo intitulado Breve Apresentação do Budismo, onde o Lama vai apresentar de uma forma bem concisa, né, quais são as propostas do Buda para que a gente utilize a nossa vida, né, da maneira mais produtiva possível do ponto de vista espiritual, né? E esse capítulo ele começa: o Buda da compaixão é algumas vezes apresentado com 1000 braços. Esses braços representam suas qualidades ilimitadas para socorrer os seres. Sua motivação de trazer benefícios é tamanha que ele desenvolveu a capacidade de utilizar os múltiplos aspectos da experiência convencional limitada como portas para a experiência final do reconhecimento de nossa natureza ilimitada. O budismo ele tem muito ele usa muito, né, essa questão da simbologia, né, além dos ensinamentos orais e escritos, né, ele usa muito também os desenhos, né, as figuras. E o Buda da compaixão, que como está dizendo aqui o Lama Santen, ele aparece com 1000 braços, né? E num primeiro momento parece uma coisa assim excêntrica, né? Mas os 1000 braços eles simbolizam exatamente isso, a capacidade de ajudar todo e qualquer ser, né? Porque como ele é um Buda, ou seja, é um ser desperto, então ele tem os meios hábeis para lidar com qualquer situação, né? Eu já disse aqui algumas vezes que, segundo consta, o Buda deu 84.000 ensinamentos, porque ele se deparou com 84.000 tipos diferentes de mentes e de corações, né? A gente sabe que, embora todas as pessoas tenham a mesma centelha luminosa em seu interior, a forma como elas vão chegar a acessar isso é muito individual, é muito pessoal, né? E por isso o Buda da compaixão ele precisa desses 1000 braços, ou seja, dessas 1000 habilidades, porque no Oriente, não só no budismo, esse número 1000 ele sempre traz essa noção de ilimitado, não tem limite, né? Seja qual for a situação que se apresente, ele vai ter vamos dizer assim, a resposta adequada para aquela situação, né? Eles falam até quando falam sobre os nossos centros de energia, que o nosso centro de energia aqui no topo da cabeça é o lótus de 1000 pétalas, né? Ou seja, é também um centro de energia com 1000 características diferentes, porque ele é que nos conecta com o céu, e o céu é o ilimitado, né? Então sempre traz essa simbologia, e é isso que o Buda da compaixão significa, né? Representa. E aí, na continuação, o Lama diz assim: segundo a cosmologia budista, estamos vivendo uma era afortunada, na qual 1000 Budas surgirão em sequência. Em contraste aos tempos afortunados, há longas eras de escuridão, nas quais nenhum ser consegue ultrapassar a névoa da ilusão e do sofrimento. Essa é uma visão que também não é exclusiva do budismo, né? O Oriente, de um modo geral, e aqui eu poderia citar a filosofia tradicional chinesa, né? Ela também olha para o universo e para o movimento da vida como um movimento de alternância, né? Então você tem momentos luminosos, como o próprio dia, né, para a gente pegar uma representação do dia, e tem momentos mais escuros, né? E segundo os mestres e os professores budistas, nós estamos vivendo um momento muito privilegiado, porque nós estamos tendo acesso a ensinamentos espirituais com uma certa facilidade, né? Mas também tem um outro aspecto interessante. Eu assisti uma palestra semana passada de um tutor lá do SEB, e ele destacava o seguinte: a gente tem o acesso aos ensinamentos, mas nós precisamos também desenvolver os méritos que nos conectem com os ensinamentos, né? Os méritos significa o quê? Significa desenvolver a motivação de conhecer e praticar os ensinamentos, né? Porque ele até citou um exemplo muito simples, muito óbvio, né? Ele fala assim: a gente pode ser aconselhado, por exemplo, a meditar, né? Mas aí a gente dizer assim: eu não tenho tempo, não vai se encaixar na minha rotina. Então isso significa o quê? É isso que significa a falta de méritos, essa incapacidade, né, de priorizar, né, vamos dizer assim, né, aquilo
que é eterno em detrimento daquilo que é passageiro, né? E nós estamos estudando, vamos lembrar aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, aquela fala de Jesus: não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Então, ter mérito significa desenvolver essa capacidade de priorizar o serviço a Deus, ou seja, a caminhada espiritual, né? Saber achar espaços, né? Criar tempos para a prática e a reflexão espiritual, né? E ele segue dizendo assim, né? Dentro de nossa era afortunada, estamos vivendo os tempos do Buda Sakyamuni. Esses tempos estão caracterizados pelo fato de que os ensinamentos de como ultrapassar o véu de ilusão que se apresenta diante de nossos olhos estão presentes e preservados desde o período histórico da manifestação do Buda na Índia, né? Então, segundo os ensinamentos budistas, nós estamos... ele fala que nós estamos numa era em que 1000 Budas, né, virão ao mundo, ou seja, 1000 seres despertos virão ao mundo, sendo que essa época em específico nós estamos estudando os ensinamentos do Buda Shakyamuni, né, ou seja, esse que se manifestou há 2500 anos na Índia, né? E atualmente também, o Lama, às vezes, quando ele comenta esse assunto, ele fala muito sobre... ele tenta enfatizar muito esse fato de que essa nossa oportunidade atual é tão preciosa, porque hoje a gente tem essa disponibilidade também de internet, né? A gente tem vídeos, a gente acessa os ensinamentos a qualquer hora, né? Em qualquer lugar, né? Em qualquer ponto do mundo, né? No caso agora, por exemplo, eles estão chegando até nós, inclusive em português, né? Porque até pouco tempo eles não existiam em português. Então tudo isso é só para chamar a atenção da importância do quanto a gente precisa, né, saber a quantidade de oportunidades que nos estão sendo oferecidas neste momento. A nossa mensagem de hoje foi o quê? Terra, bênção divina, né? Então isso faz parte dessas bênçãos que a gente está tendo, né? Acesso a uma diversidade, a uma variedade muito grande de ensinamentos espirituais que oferecem inúmeras oportunidades de a gente caminhar de acordo com aquilo com que a gente mais se conecte, né? E aí o Lama segue dizendo assim: numa era anterior à nossa, havia um praticante chamado Sumedha. Certa vez correu a notícia de que o Buda daquela época, chamado Dipankara, em breve passaria pela aldeia de Sumedha. Todos se colocaram em atividade para arrumar as estradas e embelezar os locais por onde o Buda passaria. Mas não houve tempo. Enquanto eles trabalhavam, o Buda chegou a pé com sua comitiva. Sumedha percebeu que o Buda teria que cruzar um trecho enlameado da estrada e colocou seu manto sobre a lama. Ao passar diante de Sumedha, o Buda parou e olhou para ele. Nesse momento, Sumedha percebeu a bondade e a capacidade ilimitadas de produzir benefícios aos seres que Dipankara emanava. Silenciosamente, Sumedha fez para si mesmo o voto de praticar incessantemente a bondade, de modo a manifestar as qualidades do Buda no futuro. Dipankara, percebendo o voto de Sumedha, reconheceu-o como Bodhisattva e disse que numa vida futura ele atingiria a condição de Buda com o nome de Sakyamuni. Então, olha só, esse trechinho é uma historinha, né? Vocês percebem, o Buda estava passando por uma estrada, né? E Sumedha, que era essa pessoa que estava naquela cidade, procurou criar as melhores condições para que ele passasse com o maior conforto possível, né? Tentou ajeitar a estrada, acomodar. O que isso simbolicamente significa para nós? Significa assim, né? O Sumedha, por exemplo, significa aquele praticante que reconheceu o mestre. Ele percebeu, tem um mestre, ele soube dar valor àquilo, né? Então, arrumar a estrada aqui não a gente poderia considerar como uma metáfora para criar a capacidade de ver o quão valioso nós termos a presença de um mestre ou de um ensinamento à nossa frente. É uma preciosidade que nos está sendo oferecida, né? Então, esse ajeitar a estrada é como se nós estivéssemos ajeitando a nossa própria estrada, o nosso próprio caminho. Porque nós estamos treinando o nosso olhar e nossa mente para não só reconhecer o mestre, mas para desenvolver uma habilidade de compreensão dos ensinamentos. Sem essa motivação, a gente não avança no caminho, né? Nós temos que ter essa motivação. Aquilo precisa se tornar como que assim uma paixão, como era para os discípulos de Jesus, por exemplo,
né? Os 12 discípulos, aqueles que seguiam Jesus, eles estavam sempre, depois, né, que compreenderam o que significava a presença de Jesus ali na vida deles, eles estavam sempre com uma motivação incomensurável de disseminar a mensagem, né, de passar para os outros e também de assimilar cada vez com mais profundidade aquilo que o mestre tinha ensinado para eles. Então a simbologia dessa história é essa. E aqui o Lama segue dizendo assim: Sumedha manifestou-se vida após vida como um bodhisattva praticando compaixão, bondade, generosidade e humildade. Muitas vezes ofereceu sua vida e seu corpo para benefício e alimento de outros seres. Na última vida, como um bodhisattva, manifestou-se no mundo dos deuses da felicidade. Com sua visão abrangente, esses deuses perceberam o sofrimento dos seres humanos, presos à impermanência, insatisfatoriedade, doença, decrepitude e morte. Então cantaram ao Bodhisattva, pedindo-lhe que fosse ao mundo dos humanos para socorrê-los em suas aflições. Então, perceba o seguinte, a história que ele está contando aqui, como ela se desdobrou, né, ele fala que vida após vida, Sumedha, que foi quem conheceu o Buda de Pankara, né, que como ele descreve, vida após vida, ele foi atuando com cada vez mais compaixão, mais bondade, mais generosidade e mais humildade, né? Então, toda essa história, ela está voltada para isso, para nos mostrar que o que nos faz crescer, né, espiritualmente primeiro, reconhecer a preciosidade dos ensinamentos espirituais. O que significa? A própria palavra está dizendo, né? Preciosidade, quer dizer, o valor. Porque se a gente reconhece o valor, brota dentro uma energia, né, que é chamada dentro do budismo de energia constante, né, aquele ânimo, né, ou seja, aquela vontade realmente de cada vez mais explorar como se diz, como que eu vou dizer assim, essa joia, vamos dizer, que a gente tem nas mãos, que são os ensinamentos, né? Seria mais ou menos assim, fazendo uma metáfora, como se a gente estivesse garimpando e de repente no meio do cascalho nós achamos um diamante. Aí aquilo faz com que a gente pegue o diamante, cuide dele, guarde e tente extrair dele todo o valor que ele tem, né? Então, metaforicamente, seria essa atitude que a gente deveria ter também com os ensinamentos, né? De saber reconhecer neles o seu valor, né? Qual é esse valor? É o de fazer com que a gente tenha ferramentas para purificar nossos corações e nossas mentes e adquirir méritos que vão nos trazer equilíbrio e felicidade, não só nesta vida, mas também nas vidas subsequentes. E aqui, como é descrito até na própria história, né? Encarnação após encarnação, a gente vai ampliando essa base de méritos espirituais e se aproximando cada vez mais do objetivo da nossa jornada, que é a perfeição espiritual.